Mateus capítulo 26, que é baseado exatamente no tema desse culto, desta mini vigília. É um texto muito conhecido. Mateus capítulo 26, aí você vai localizar o versículo 36, a gente vai ler daí em diante. Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. Quantos encontraram, digam amém. Então, chegou Jesus a eles, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Guarda bem isso aí, tá, irmão? Versículo 37. E levando consigo, quem? Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha só o que ele diz: ficai aqui. Olha só que coisa interessante. E vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém ou não amém? Você pode tomar seu assento em nome de Jesus? Os irmãos, perdoe que eu estou me recuperando. Estava muito rouco. Ainda estou um pouquinho. Mas Deus está nos dando graça. Queridos irmãos, eu queria que você prestasse bem atenção para cá. Não vou ser longo, mas eu quero que você preste muita atenção para que a gente possa compreender esse texto. É um texto muito conhecido, é o que antecede ali a prisão de Jesus. Os irmãos sabem, os irmãos conhecem muita palavra. Mas é interessante aqui, irmãos, que o significado do nome Getsêmani, que significa prensa, né? Prensa de azeite. Você sabe que ali no entorno tinha muitas oliveiras, né? Tinha muito azeite. Então o que eles faziam ali, ou no entorno? Cavavam uma cavidade nas rochas, ou nas árvores mais frondosas que tinham, e colocavam o fruto, né, da oliva, o azeite, e colocavam como se fosse um tampão de madeira, e faziam um móvel lá, que tinha um esquema que ele rodava e com a pedra batia na madeira, e a madeira prensava a azeitona. Olha só que coisa interessante, né? E aquela prensa fazia o azeite descer, espremia a azeitona e o azeite descia. Eles faziam isso por 4 vezes numa jogada de azeite. Então, segundo a história, a tradição judaica vai dizer que essas 4 prensas, a primeira prensa que saía, que era o suco da oliva, o azeite, perdão, mais puro que tinha, primeiro era tirado para adoração, segundo para alimentação do povo, a terceira prensa era usada para a iluminação e a 4ª prensa era usada para fazer sabão. Uma vez eu fiquei me perguntando como é que em tempo tão antigo o povo fazia higiene bucal. Era com azeite. O azeite servia para fazer uma mistura e fazia a higiene bucal. E é interessante. Jesus chega naquele lugar, e você observa no versículo 36 que a gente fez a leitura, e a gente já vai para o texto, que Jesus chega a um lugar chamado Getsêmani, mas é como se Jesus chegasse nesse versículo 36 no pé do Getsêmani. É como se fosse um monte, ou na entrada,
ele chega naquele lugar com os 12. Com quantos discípulos ele chega, irmão? Os 12 discípulos. Ele chega lá e você observa que o texto de Mateus diz assim: então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Então Jesus tinha um propósito, ir além orar. Só que você observa que a ordem que ele dá para eles sentarem não foi para todos, porque ele leva 3. Ele leva Pedro e os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago. Então dos 12, quantos sobem com Jesus? 3. Jesus leva eles aonde, irmãos? Além para orar. E eu acho isso super, mega, hiper, power interessante. Por quê, irmãos? Por que os outros não tiveram o direito de ir? E eu entendo nisso aqui, irmãos, que Jesus na verdade quer nos ensinar uma lição. Em tudo, na verdade, Jesus quer nos ensinar uma lição. Só que eu aprendo uma coisa aqui, que existem pessoas que estão andando até com Jesus, só que tem uma certa limitação nos lugares de acesso que essa pessoa vai ter. Você está andando com Jesus, mas dependendo do grau de intimidade, você pode ir além ou não, porque não é suas pernas que vão ir além, é Jesus que vai te levar além. Você observa que quando Moisés, ele vai subir na montanha para falar com Deus, o povo fica no pé do monte e Moisés sobe. Quem é que ouve a voz de Deus? É Moisés. O povo só ouve trovoadas, só ouve Deus falando, mas não com a sensibilidade que Moisés ouvia. E quando ele descia, pastor Elias, do monte, ele falava: olha, Deus falou assim, 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 assim. Por quê, irmão? Porque enquanto maior for o grau de intimidade, com mais sensibilidade você ouve a voz de Deus. Isso quer dizer que quanto mais você sobe, mais de Deus você recebe. E é claro que você observa, por exemplo, quando Jesus fala para as igrejas da Ásia Menor, se não me falha a memória, para a igreja em Filadélfia, ele diz assim: lembra-te de onde caiu e volta ao primeiro amor. Você observa que quando Jesus fala isso, Jesus está falando que na verdade o povo caiu de um grau de intimidade. Não foi um tropeço casual, foi de uma intimidade que eles caíram. E muitas das vezes ele não está falando nem de pecado, ele está falando simplesmente que o povo abandonou a intimidade, não buscou mais, não jejuou mais, não buscou mais a palavra, não tinha mais a intensidade, a expectativa na sua presença. E é uma coisa que Deus, ele se agrada, que, irmãos, que a gente tenha expectativa de sentir a presença dele, de vir para a casa dele, de falar como Davi: alegrei-me quando me disseram, bora lá na casa do Senhor. Que alegria, porque lá eu sei que tem abundância da presença de Deus. Então assim, a expectativa, Deus se agrada. E você observa que no Getsêmani tem uma coisa que Jesus não se agrada, é justamente isso: os discípulos adormecem, e Jesus cobra de Pedro: então Pedro, quer dizer que tu não pode vigiar comigo nem sequer uma hora, não pode ficar um pouco acordado? Quer dizer que a minha presença está aqui, só que eu já te trouxe além, mesmo assim você adormece. Vigiai e orai, porque o espírito até pronto está, mas a carne é fraca. Então se não houver vigilância e oração, infelizmente até no monte a pessoa dorme. Então o que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Que tem que haver sim intimidade para aqueles que querem ir além com Jesus. E ter intimidade com ele, irmãos, requer ouvir a sua voz. Porque se Jesus dá ordem para que os discípulos sentem tras 3, provavelmente Jesus falou para eles assim: ó, vem comigo além orar. E eu muito bem, irmãos, da história, quando Naamã, por exemplo, vai buscar sua cura. Naamã ouve que tem um profeta em Israel, aí ele vai. Quando chega na casa do profeta Eliseu, Eliseu não se apresenta para ele. Você pode ler o texto, que quando Naamã chega, ele vai com uma expectativa.
Ele pensa, olha só o pensamento de Naamã, irmã Maria da Cruz. Eu vou chegar lá, o profeta vai vir, vai se apresentar a mim, vai invocar o nome do Senhor seu Deus, vai colocar as mãos sobre o leproso será curado e tudo está certo para a honra e a glória do Senhor. Porque a gente, quando vai buscar Deus, parece que a gente tem a expectativa de que Deus vai suprir a minha necessidade do jeito que eu acho que tem que ser. Só que Deus sempre, irmãos, vai além das expectativas. E o primeiro passo para que Deus venha suprir ou superar, na verdade, a sua expectativa, é justamente fazer aquilo que você não quer que Ele faça. Porque pensa bem comigo, Naamã está pensando que a cura dele vem de um jeito, e Deus faz de outro. Eliseu não se apresenta para Naamã e diz assim: Naamã, vai lá com Naamã e diz assim: vai no Jordão e mergulha lá, quantas vezes? 7 vezes. Só que tem que ser no Jordão. E você vai observar que ele fica chateado com isso, irmã Maria da Cruz. Ele diz: não são os rios de Damasco, Abana e Farpá, melhores do que esse Jordão? Para que eu tenho que ir nesse Jordão? Mas você observa que, para que Naamã receba a cura plenamente, Naamã tem que abandonar o que ele achava, para receber o que Deus falava. Vou falar pela segunda vez para você pegar. Naamã precisou abandonar o que ele achava, para viver o que Deus falava. Pela terceira e última vez, para você guardar na tábua do seu coração, para Naamã receber a cura, irmãos, ele precisou abandonar o que ele achava, para viver o que Deus falava. E o que é que Naamã achava? Naamã achava que mãos poderiam curar, e ali estava até certo, porque mãos de homens curam por fora, mas a palavra de Deus cura também por dentro. Naamã tinha que entender que Deus queria arrancar o que tinha de fora, mas primeiro, pelo poder da sua palavra, abandonar o que estava por dentro. O que eu acho é que a cura vem de fora para dentro, mas Deus está falando que a palavra dele começa a curar de dentro para fora, porque a palavra de Deus tem poder para penetrar na divisão da alma e do espírito, que aonde o psicólogo não consegue alcançar, a palavra de Deus tem poder para alcançar. Pode ser aquele que tem crise de ansiedade ou depressão, a palavra de Deus tem poder para curar. Quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Então você pode observar algo interessante, que Naamã tem que abandonar o que ele acha para viver o que Deus fala. Aí você observa que ele vai no Jordão, mergulha, é curado. Quando ele volta, quem se apresenta para ele? Eliseu. Por quê, irmãos? Porque tem coisas que você só vai conseguir enxergar de Deus quando você passar um processo de abandonar o que você acha para viver o que Deus fala. E isso configura na cura da lepra, porque quando Naamã tira primeiro a roupa de general, ele enxerga o que ele não queria, quem ele era de verdade. Olha, só lepra, só ferida. E a lepra, diga-se de passagem, ela tira a sensibilidade da pele. É isso que faz, irmãos, um leproso não sentir Deus. Enquanto ele é insensível ao toque do Espírito, ele até vai ao profeta, ele até escuta, não ouve, ele escuta a voz de Deus, mas se ele não mergulhar no Jordão, e qual é o primeiro passo? Abandonar o que eu acho do Evangelho, e viver o que Deus fala na propriedade, na essência da sua palavra. Você está entendendo isso, irmãos? Você pode virar para o irmão, por gentileza, e não deixar ele dormir, e dizer: irmão, abandona o que você acha, e viva o que Deus fala. Diga de novo: abandona o que você acha, e vem viver o que Deus fala. Aí olha para mim, irmãos, como é que Naamã consegue enxergar Eliseu, a partir do momento que ele é curado de lepra? Você está entendendo o que Deus está ministrando aqui essa noite, irmãos?
Você só vai conseguir um grau de intimidade maior quando a lepra sair. E essa lepra só sai quando você nega-se a si mesmo e vem viver o que Deus fala para a glória de Deus, irmãos. Olha só que coisa interessante. Quantos irmãos não querem viver um grau de intimidade maior? Querem viver as promessas de Deus. E isso é maravilhoso. Só que isso é como se fosse um degrau. Você tem que abandonar. Igual da outra vez que eu preguei, eu falei sobre o capítulo 6 de Levítico, quando eles vão oferecer o sacrifício. E você observa que a junção do fogo com a lenha provoca cinza. Só que a responsabilidade de manter o fogo aceso não é do próprio fogo, mas é minha. Como? Tirando a cinza. Porque é isso mesmo que Deus quer revelar, que a cinza é o eu, e todo dia eu tenho que pegar a pazinha e carregar para fora, pegar a pazinha e carregar para fora, aí coloca a lenha, coloca fogo, coloca a lenha, coloca fogo, e para que o fogo não apague, tem que tirar a cinza todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia eu tenho que fazer meu devocional, todo dia eu tenho que orar, todo dia eu tenho que renunciar, todo dia eu tenho que buscar, todo dia eu tenho que orar, todo dia eu tenho que jejuar, todo dia eu tenho que buscar a palavra, todo dia eu tenho que buscar a Deus, para que quando tem presença de Deus, tem palavra, aí eu vou começar a me enxergar cheio de lepra, dizer, isso aqui tem que sair. E como é que vai sair? Mergulhando no Jordão. Jordão é lugar de humilhação, e quem se humilha na presença de Deus é purificado pela sua palavra, e depois que é purificado, aí Deus vai te dar a oportunidade de ver o que você nunca viu na tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Pode levantar a sua mão, abrir a boca por gentileza e glorificar o nome daquele que é poderoso. Então quer dizer que para ir além, eles precisam ouvir a voz daquele que está falando, diz assim, vem, aí eles vão. Só que você observa que Jesus dá pelo menos 3 ordens no Getsemane. Só que o contexto do que Jesus está nos ensinando é que ele está sentindo, na verdade, uma crise de ansiedade ao extremo. Jesus está angustiado até a morte, porque Jesus sabe, como Deus, 100% Deus, 100% homem, o que haveria de vir. Sabia que já estava para ser preso, sabia que o Calvário estava próximo. Só que qual é o propósito do Getsemane, irmão? Te levar para a cruz. Esse é o propósito, é um caminho, e é necessário que se passe lá. Aonde? No lugar da prensa. Isso aqui é incrível, irmão. O interessante é o seguinte, é que Jesus está sofrendo o que a nossa geração sofre, crise de ansiedade, a pré-ocupação. Nem aconteceu, mas eu já estou tão preocupado com aquilo que nem aconteceu, que eu estou desenvolvendo uma ansiedade, e agora? E o problema não é não ter a ansiedade, o problema é como é que eu vou gerenciar essa crise que eu estou passando. Esse que é o negócio. E Jesus está nos ensinando que é possível vencer. Não é o que vem de fora para dentro, mas é o que está dentro que quer pular para fora. A maior guerra não é com quem está fora, porque nossa guerra hoje não é contra a carne. Nossa guerra é contra principados e potestades. É o que a gente nem enxerga e começa de dentro. Você quer ver uma coisa, irmãos? Intimidade não é o que você retém, é aquilo que você libera. Você quer ver uma coisa? A mãe de Moisés retém ele por 3 meses, não é isso? Aí depois de 3 meses o que acontece? Ele cresce e tem que despachar, que senão o faraó vai mandar matar. Então o que acontece? Que claro que tudo que é de Deus tem que crescer, está escondido, é de Deus, tem que crescer. Aí coloca numa cesta e despacha. E ela tem ali, parece que uma experiência com Deus, que enquanto está guardado nela, ela confia no poder das suas próprias mãos, mas o dia que ela libera para Deus, Deus marca um compromisso com ela, de cuidar daquilo que ela liberou. Então você ganha mais, não é retendo,
mas liberando, porque o meu cuidado ainda é pouco perto do cuidado de Deus. Então é interessante que ela diz assim: tem que liberar, porque tudo que você libera para Deus, Ele vai fazer voltar na sua mão, não com o seu cuidado, mas com o cuidado dEle, para a honra e a glória do nome dEle. Então é interessante entender essa questão da intimidade, porque Jesus está querendo dizer e nos ensinar algo, preste bem atenção para cá. São 3 ordens no Getsemane: orar, vigiar e ficar. Veja bem, o versículo de número 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. O que ele fala? É a primeira vez que ele fala em vigiar. Ficai aqui, aqui e vigiai. Aí lá na frente ele diz: orai e vigiai. Então no Getsemane, Jesus dá 3 ordens para os discípulos: ficar, orar e vigiar. Vigiar, orar e ficar. E aí está, irmãos, os 3 ensinamentos de Jesus para vencer a crise de ansiedade. Porque, irmãos, o medo vai te fazer querer correr. Uma certa vez Jesus está no deserto, aí os discípulos, uma outra vez eu até preguei isso aqui, e está chegando o fim da tarde, crente com fome é uma tribulação sem limite. Aí o povo não tinha almoçado, e aí eles vão com Jesus e dizem assim: pô, Jesus, aqui no deserto não tem padaria, o povo está com fome, está subindo para a Páscoa, segundo João capítulo 6, e você observa que ele diz assim: Senhor, é o seguinte, libera o povo para comprar pão e conseguir agasalho. Aí enquanto a ideia de solução de problema dos discípulos é correr do problema, Jesus está dizendo: fica no problema. Os discípulos dizem assim: Senhor, libera o povo do deserto. Jesus está dizendo assim: deixa o povo no deserto. Mas que doideira é essa que Jesus está falando? É isso que Jesus quer te fazer entender, que Ele tem poder de remar contra a maré, e mesmo assim você chegar do outro lado. E isso é interessante, porque os discípulos querem correr do problema, e Jesus está dizendo: eu vou te dar sabedoria para solucionar e equacionar essa situação, eu vou te dar vitória, mas não foge, não corre, porque quem foge é covarde. Eu não chamei covarde, chamei corajoso. E olha que coisa incrível. Aí Jesus diz assim: o que vocês têm? Não tem muito. O quê? 5 pães e 2 peixes. Você observa que é muito pouco para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se é 5.000 homens, ele dá uma mulher para cada homem e um filho para cada mulher, você tem ali pelo menos 15.000 pessoas. É pouco demais, irmãos. Você observa no capítulo 4 de 2 Reis, a mulher do azeite. O que tu tem? Só tem um pouquinho de azeite. É pouco demais, irmão. O que Noé tem para construir a arca? Idem. Só que é o seguinte: Jesus não precisa de muito para fazer milagre. Jesus não precisa de um grande diploma para abrir uma grande porta. Jesus não precisa de grande recurso financeiro para levantar uma grande obra. Jesus precisa que você use o que você tem. Não sabe falar direito, mas Jesus falou que vai te levantar. Como um grande pregador e cantor, Jesus vai falar, porque é com pouco que Jesus transforma em muito. Traz o que tem e eu vou multiplicar para muito, e o nome dele será glorificado. Só que o que Jesus está ensinando? Primeiro, leva o que tem. É pouca fé. Segundo, organiza o povo. É isso que eu acho extraordinário. Porque nem os discípulos sabiam que ele tinha essa capacidade. Irmão, olha como Jesus é incrível. Presta atenção para cá. Olha como Jesus é incrível. São 15.000 pessoas, pastor. São 12 discípulos para organizar 15.000 pessoas. Olha só, em grupos. Como Jesus é organizado, né? De 50 em 50 e 100 em 100. Imagina, crente com fome, desce do monte para organizar o povo. Olha só, irmão, chega, tem que ficar só 50 aqui, mas tem 51. Jesus falou que é só 50. 50, 50, 50, 50, 100, 100, era grupos. Porque para o fogo descer do céu, o altar precisa estar em ordem.
E é nisso que mora o problema, porque a gente pensa que o que está bagunçado, a gente não vai ter sabedoria de colocar em ordem para Deus responder com fogo. E é nisso que Jesus está propondo. Eu vou te dar equilíbrio emocional para conseguir resolver o que você nunca conseguiu na sua vida, porque alguém está dizendo para você, dizendo assim, não vai dar certo, porque o desequilíbrio emocional, quando toma conta, fica tudo uma bagunça. Mas é isso que Jesus está falando, eu vou te dar equilíbrio, eu vou te dar força, eu vou te dar ideia, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar estratégia para resolver, e ninguém vai sair daqui sem sua bênção. Recebei o nome do Senhor ser glorificado. Quem crê, levante a mão, diga glória a Deus. Olha só que coisa interessante. Então ele está falando para os discípulos, ficai. Vira para o irmão que está do seu lado, pega na mão dele por gentileza, diga assim, se correr, não vou falar aquele ditado não, tá, irmão? Se correr, não recebe a bênção. Olhe bem para mim aqui, irmãos. Por que Jesus fala para os discípulos? Irmão, preste bem atenção no que eu vou falar. Por que Jesus disse ficai? Porque só chega no propósito quem fica nele. Ei, você não entendeu não. Só chega no propósito, pastor, quem fica nele. Quem corre dele não tem direito de chegar no propósito. São 12 espias que Moisés envia. Aí voltam os 12. Quando eles voltam, Dara, 10 diz assim, a terra realmente é boa, só que tem um detalhe, que tem gigante. O pastor João Moretti prega lá, a síndrome do gafanhoto, porque nós éramos como gafanhoto para os anaquins. Nós éramos, e quem falou que eles eram pequenos diante do gigante? Eles mesmos. E Josué e Caleb dizem assim, ao contrário, olha só como é a mente de quem vive no propósito. Ele diz assim, tem um detalhe, não, para a gente é diferente, realmente tem gigante, a terra conhece que tem gigante, mas nós entendemos que a terra é boa, porque não é pelo que tem lá, é pelo que nós temos aqui. Nós vamos entrar lá, e não é o gigante, irmão. Quando Davi chega diante de Golias, Golias só puxa a espada dele para Davi. Eu não sei se você já observou, mas ele se apresenta 40 dias e não puxa a espada para ninguém, porque o inimigo tem essa estratégia de te amedrontar só falando. Ele não pode te tocar se o próprio Deus não permitir. E ele se apresenta, dai-me um homem que possa lutar comigo, e ninguém tem coragem. Aí vai Davi, que nem do exército era, enfrentar com um estilingue, com umas pedras. Chega lá, e aí Golias parece que balança e treme na base, e diz assim, tu vem com paus, vem com pedra, está pensando que eu sou o quê? Um cachorro, um cão? E é interessante que, olha a visão de um gigante. Qual é a diferença? Qual é a vantagem que Golias tem sobre Davi? O tamanho. E qual é a vantagem que Davi tem sobre Golias? O tamanho também. Só que qual é a diferença? É que Golias não tinha para onde crescer, Davi ainda ia crescer. E se Deus te levar num lugar de batalha, sendo ainda pequeno, e desperta o olhar de um gigante, é porque você ainda vai crescer muito. E se você pequeno chega no lugar de um grande, e para ele você é uma ameaça, é porque ele sabe do potencial que você tem para derrubar o gigante, cortar a cabeça dele e dizer bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Golias só puxa a espada para Davi, porque mesmo ele sendo pequeno, ele sabe que ele é uma ameaça. Irmãos, só que só vence quem fica, só vence quem permanece, só vence que mesmo fraco se arrasta, só vence quem decide. Veja bem, irmãos, esperança não é um sentimento,
Esperança é uma decisão. Vou falar a segunda vez. Esperança não é um sentimento. Esperança é uma decisão. Ou você crê, ou você não crê. E isso pode determinar se você será ou não abençoado. E eu acho isso interessante, irmãos, porque a forma como você expressa a sua esperança diante de Deus pode ser que determine a sua vitória. Preste bem atenção nessa ilustração que eu vou fazer aqui. Lázaro morre. Aí Jesus vai no quarto dia. Marta e Maria vão se apresentar para Jesus. Só que Marta vai primeiro, não é isso? Marta vai. Aí diz assim: Senhor, se tu tivesse aqui, irmão, olha bem o que eu vou falar aqui. Se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus conversa com ela: mas eu sou a ressurreição e a vida. E Marta tem um diálogo, só que Jesus não fala que vai curar Lázaro. Aí ela volta e fala para Maria, né? Porque é engraçado que Jesus chama Maria, Marta não, né? Marta é apresentada, Maria não. Aí ela está chorando e diz: olha, o mestre te chama, né? Aí Maria vai, e a mesma coisa que Marta fala, não sei se você já prestou atenção, a Maria fala do mesmo jeito, e diz assim: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Só que com Maria é diferente. Quando ela fala isso, Jesus diz assim: onde está o morto? E vai curar, vai ressuscitar, perdão. Só que qual é a diferença? Por que uma fala a mesma que a outra fala, e Jesus só atende Maria? É simples. Você pode ler no texto, capítulo 11 de João, que quando Marta vai se apresentar a Jesus, ela vai. Só que de pé diz assim: se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Quando Maria chega, olha que está escrito: e prostrando-se Maria. Entendeu o segredo? Já era para você ter dado glória, mas eu vou te perdoar. Marta, quando chega até Jesus, aí ela chega peitando. Aí Jesus disse assim: não é assim não, filho, mas tudo bem. Só que para você ter seus problemas solucionados, tem que saber chegar. Não é o que você fala, é como você fala. Não é só vir para o culto, é como você apresenta o culto. Não é a igreja, é como você é a igreja. Marta peita Jesus: se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Maria não, ela chega se prostrando e diz: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão realmente não tinha morrido. Jesus fala assim: onde é o teu problema? Eu vou lá agora e tira a pedra, porque minha intenção é curar. Por que Jesus atende Maria? A forma como ela chega determina o sucesso dela. Posso profetizar na sua vida em nome de Jesus, de olho aberto? Eu creio numa geração que se prostra perante a presença de Deus, e Deus te revelará o que outros não conseguiram que fosse revelado, porque você chegará diante do trono de Deus com humilhação, se prostrando na presença dele, e aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu e não desceu ao coração de homem nenhum, é o que Deus tem preparado para te mostrar e revelar. Se tem alguém que crê e recebe essa palavra, levante a mão mais alto e glorifica o nome dele. Olha só que coisa incrível isso, irmãos, que maravilha. Segunda coisa que Jesus fala: vigiai. E quando ele fala vigiar, não é para ficar olhando para ver se vem soldado. Como eu falei, a guerra não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O que Jesus está querendo dizer? Vigiai. Por que Jesus queria que eles vigiassem? Para que não adormecesse. Então Jesus está dizendo assim: vigia, para que o que vem de dentro para fora, o que é o sono. Ei, irmão, isso aqui, o que vem de dentro para fora, não faça você adormecer.
na presença de Jesus. Um capítulo anterior, capítulo 25 de Mateus, fala da parábola das 10 virgens. Virgens, não noivas. Qual era a função dessas virgens? Ela como se fosse damas de honra. A tradição diz que o noivo vinha depois do casamento, passava na rua e elas ficavam como se fosse uma lamparina. Na verdade era como se fosse uma lamparina sustentada pelo azeite, que era o combustível do fogo. Elas ficavam com essa luz, perto do rosto. E quando o noivo passasse, ele via que eram as damas de honra e levava elas para o casamento. Só que Jesus conta num seguinte objetivo: que todas tosquenejaram e adormeceram. Só que quando chegou a meia-noite, que era escuro, aí 5 que guardaram o azeite, porque falaram assim: o noivo pode demorar. Aí acenderia, as outras: me presta pouco. Não dá não, vocês têm que ir lá, porque para ter azeite tem que pagar o preço, né? Então tem que comprar. Aí elas vão, e quando voltam o noivo já passou. Então o que Jesus está falando? A questão de ter essa percepção, de ter vigilância e cuidado, para não dormir e ter azeite guardado, para não perder a sensibilidade do horário. E que horário que é? É aí que está o negócio, porque Jesus não falou. Jesus só deu sinais da sua vinda. E existe, irmãos, preste bem atenção, alguns historiadores que afirmam que a rainha Vasti é aquela que era a esposa do que depois foi esposo da rainha Esté. A rainha Vasti, segundo a história, ela possuía dermatite. E sempre que a rainha fosse se apresentar para o rei, era pré-agendado. E dessa vez que o rei chamou a rainha Vasti, isso não está na Bíblia, isso é uma história que alguns historiadores contam. Quando chegou a vez de chamar a rainha Vasti, o esposo dela, o rei, estava na festa, só que muito bebido. E ele não pré-agendou que ela viesse se apresentar para ele, porque era costume dos antigos que o rei chamasse a sua esposa totalmente despida, para apresentar a beleza da sua rainha para os outros. Só que ele não pré-agenda com a rainha Vasti. Por quê? Porque quando ele pré-agendava, vinha o eunuco, trabalhava nela, maquiava ela, para depois ela se apresentar. Já teve alguém que entendeu? Se não ter tempo de maquiar o que está sujando ou manchando, não dá tempo de se apresentar. É por isso que a rainha Vasti diz assim: não teve pré-agendamento, por isso não terá apresentação. Só que Esté é mais esperta e inteligente, porque um profeta que era o seu tio diz assim: é o seguinte, vai chegar o dia de passar na presença do rei, e você vai se preparar e fazer o que a outra não fez, porque as loucas não se preparam, mas as prudentes tomam banho de mirra 6 meses e mais 6 meses com especiarias, para que o dia que o rei dizer vem se apresentar, você esteja preparada, e quando passar na presença do rei, ele diz: essa que eu quero para mim, porque essa está preparada e cheirosa. Por isso que quando a rainha Vasti é chamada, ela não vai. Por quê? Porque ela ia apresentar o que ela tinha de ruim no seu corpo. Por isso que ele está dizendo assim: vigiai. Por quê? Porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então o que é que eu tenho que fazer? Vai se preparando, vai tomando banho de mirra, vai tomando banho de azeite, vai tomando banho de presença, vai tomando banho de congresso, vai tomando banho de pregação, vai tomando banho de louvor, vai tomando banho da presença de Deus, porque enquanto mais você se prepara, mais preparado você vai estar.
e o dia que a trombeta soar, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Quem crê nessa promessa, levante a mão e glorifique o nome dEle. Então Jesus está dizendo assim, o vigiar é para não dormir. Então você tem que vigiar com o sentimento que flui daqui para fora. E orai. Porque o orar não traz, mas mantém a presença daquele que te levou além. Ele diz, tem que orar. Então são as 3 ordens de Jesus. Ficar, está com crise de tristeza e ansiedade. Olha que Jesus está ensinando, fica. Segundo, vigia, porque você tem que saber o que você sente. É tristeza? É angústia? É dor? Não consegue dormir? Você tem que saber isso e orar, porque o que vai te fazer ter vitória é a oração. E escrito está, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então Jesus está dizendo que olha, irmão, isso aqui, no lugar de prensa de azeite, Salmo 52, verso 8, Davi diz assim, eu sou como a oliveira na casa de Deus. Então ele está dizendo que ele é prensado, pastor Elias. Então ele está dizendo o seguinte, Jesus está falando que no lugar de prensa você tem que fazer 3 coisas: ficar, não pode correr, vigiar e orar. Porque no lugar de prensa Jesus vai extrair as 4 melhores coisas que você pode dar. Primeiro, no lugar de prensa, o primeiro azeite é extraído, a adoração. Porque enquanto mais você é prensado, mais você vai adorar. Só que tem um detalhe, não pode fugir não, tem que ser prensado, irmão. Vai sendo prensado, vai sendo prensado. Olha para o irmão que está do teu lado, por gentileza. Diz assim, não corre não, não corre não, não corre não, não corre não, filho. Fica aí, fica sendo prensado aí, ó. Aperta aquele negócio. Aí você diz assim, eu não vou aguentar. Jesus vai, fica sendo prensado aí. É engraçado, né? O crente, quanto mais luta passa, mais adora, mais adoração ele dá, né? Aí ele chega aqui, chora. Aí ele adora. Por quê? Porque está sendo prensado. Olha só, a primeira extração do azeite quando você é prensado, adoração. Segunda extração do azeite, alimentação. Terceira extração do azeite, iluminação. A 4ª extração do azeite, para fabricar sabão e creme dental. Então, para encerrar, irmão, a primeira coisa que você vai ser extraído no lugar de prensa, pastor Elias, é um verdadeiro adorador. Segunda coisa que vai ser extraído em você, no Getsemane da sua vida, é que você vai ser canal de Deus para alimentar outras pessoas, porque só alimenta quem é bem alimentado. Terceiro, você, no lugar da prensa, que a terceira extração do azeite é usado para a iluminação das coisas, e você só ilumina se você é iluminado. A 4ª e última, a última prensa no Getsemane do azeite é usado, olha só, para a fabricação de sabão e fabricação de creme dental. E para que o sabão serve, irmão? Para limpar sujeira, irmão. Só quer limpar alguém que um dia já foi limpo. Sabe o que Jesus está falando? Você só serve um dia para purificar a vida de alguém, se um dia você já foi purificado. Por isso, irmãos, só fala de Jesus e exala de fato a sua essência quem de fato um dia conheceu a Ele. Por isso que a gente prega, e eu acho interessante esse congresso que fala de intimidade, porque primeiro a gente tem que aprender de intimidade para depois
falar de intimidade. E é interessante que quem tem intimidade não fica desesperado com nada. Hoje teve uma moça que falou, uma moça que faz direito, ela chegou comigo e disse assim: irmão, como é que tu consegue ter tanta calma no meio desse negócio? A cliente vem e só falta bater na tua cara. Eu digo: irmão, por que eu vou brigar? Por quê? Porque Jesus está aqui. Aonde? Jesus está em quem mesmo numa crise não quer fugir e quer ficar. Fica de pé em nome de Jesus. Você vira para o irmão que está do seu lado, fala para ele: você não pode correr, você não pode pular fora, você tem que aguentar. Olha bem para mim aqui, irmãos. Eu acho que a primeira vez que eu vim aqui eu preguei isso. Noé ficou dentro da arca 371 dias, mais de um ano no nosso calendário. Só que o tempo que ele ficou lá, irmã Maria da Cruz, ele ficou preso, não foi isso? Deus fechou a porta de fora para dentro. Só que tem um detalhe: pensa comigo o odor que era dentro da arca. E eu sei que tem irmã aqui que não consegue aguentar 5 minutos se o gato mijar no tapete e já bate aquele fedor. Já vai tirar o tapete, pelo amor de Deus, porque esse fedor. Imagine Noé dentro da arca, a esposa de Noé, as noras de Noé, dizendo assim: esse velho trouxe a gente para cá. Só que Noé está dizendo assim: gente, aguenta, porque todo o processo de Deus é proporcional ao propósito, e se o processo é forte, o propósito é maior. Então só chega no propósito quem suporta o processo, e o processo se consiste em ser prensado, o processo se consiste em sentir o odor dentro da arca, e você só sair não é quando saber que a água secou, mas é quando Deus abrir a porta. Porque antes de Noé sair da arca, ele já sabia que a água tinha baixado, estava seco. Mas por que ele não saiu? Porque ele entendia que só pode passar pela porta quando o próprio Deus abrir. É no tempo dele que você vai chegar na cruz. Enquanto está no Getsemane, o que eu tenho que fazer? Fica, ora e vigia. Irmãos, eu não sei qual é a crise que você está tendo na sua vida, mas Deus está falando: não corre. Essa crise, Deus vai te dar sabedoria para superar ela, irmãos. Toda crise, Deus vai te dar vitória para superar. Eu acho que a minha esposa já contou o testemunho aqui. Ela teve uma crise de ansiedade na cirurgia que ela fez da vesícula, a segunda cirurgia, tão grande, que ela teve uma parada cardíaca, e o coração dela ficou parado 5 minutos, ela quase vai embora. Só não foi por causa de um propósito de Deus, porque é isso que a crise de ansiedade faz. Ela te causa um medo tão grande que faz você perder o equilíbrio. É por isso que Deus está falando através de Isaías, dizendo: se passares pelas águas rasas tendem a fazer você perder o equilíbrio. Se você perder o equilíbrio, Jesus está falando assim: quem está em pé, cuidado para que não caia. Por quê? Porque é o que o inimigo quer. Ele quer fazer você perder o equilíbrio nas águas. E se você perder o equilíbrio nas águas, irmãos, você não consegue caminhar. Desequilibrado, irmão, não consegue caminhar. Ele consegue só balançar. Aí ele vai balançando para frente, para trás, para frente, para trás. E é isso que o inimigo quer. Ele quer tirar teu equilíbrio. Mas Deus está falando: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelos rios, quer dizer uma luta maior, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou contigo. O Senhor dos exércitos é contigo. Nesse Getsemane que você está passando, o Senhor dos exércitos é contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei, porque minha presença está no Getsemane, na prensa da tua vida. A presença de Deus está contigo, e Ele está dizendo: eu estou extraindo de você o melhor. Quem veio para adorar, levante a mão por um minuto, abre a sua boca e glorifique a Ele por um minuto. Glorifique a Deus por um minuto. Quem está passando na prensa, abre a boca por um minuto. Abre a boca por um minuto. Abre a boca por um minuto e glorifica. Vai. Glorifica por um minuto. Glorifica por um minuto. Glorifica por um minuto. O inimigo pensou que
você ia parar, mas Deus está dizendo: eu te dou força, eu te dou ânimo, eu te dou alegria, eu te levanto, eu te exalto, eu te dou vitória, eu manifesto a minha presença na tua vida. Quem pode receber, levanta a mão, abre a boca, levanta a mão e abre a boca. O Senhor é contigo, Ele vai na tua frente, Ele vai endireitar os caminhos para você não tropeçar. Ele te dá vitória, Ele te dá vitória. Quem crê, abre a boca e glorifica. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Dá lugar para o Espírito Santo. Dá lugar para o Espírito Santo. Abra a tua boca e glorifica. Oh glória, levante a mão em nome de Jesus. Levante a mão em nome de Jesus e feche seus olhos por um minuto. E você vai dizer: Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Como Ezequiel profetizou e disse: Espírito vem e sopra a vida, sopra a vida, sopra a vida. Você está sendo prensado, mas o Senhor está soprando vida nesse projeto. O Senhor está soprando vida nesse projeto. Toda lepra vai cair por terra em nome de Jesus, e a sensibilidade espiritual vai voltar para a sua vida. Nenhuma síndrome de dermatite vai te tirar da presença de Deus, porque Ele te purifica e Ele está te chamando: passa na minha presença e eu vou te passar além. Ouve a voz dizendo: entra no mais profundo e eu te levarei além. É promessa de Deus para a tua vida. Tem alguém que recebe essa palavra? Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem e sopra.